Capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. A pronunciação de Davi, filho de Jessé, e a pronunciação do varão vigoroso que foi levantado ao alto, o ungido do Deus de Jacó, e o agradável das melodias de Israel. Foi o Espírito de Jeová que falou por meu intermédio, e a sua palavra estava na minha língua. O Deus de Israel disse: a mim me falou a rocha de Israel. Quando aquele que governa a humanidade é justo, governando no temor de Deus, então é como a luz da manhã quando raia o sol, uma manhã sem nuvens. Da claridade, da chuva, a relva saindo da terra. Pois não é a minha casa como a que está com Deus? Pois me designou um pacto de duração indefinida, bem ordenado em tudo e seguro. Visto que é toda a minha salvação e todo o meu agrado, não é por isto que ele fará isso crescer? Mas as pessoas imprestáveis são afugentadas, iguais a espinheiros, todas elas, porque não devem ser tomadas pela mão. E quando um homem as tocar, deve estar plenamente armado com ferro e com a haste de uma lança, e serão completamente queimadas com fogo. Estes são os nomes dos poderosos que pertenciam a Davi: Josebe-Basebete, Taquemonita, cabeça dos 3. Ele tinha brandido sua lança sobre 800 que foram mortos de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aoi, estava entre os 3 poderosos com Davi quando escarneceram dos filisteus. Tinham se ajuntado ali para a batalha e então os homens de Israel retrocederam. Foi ele quem se levantou e continuou a golpear os filisteus até que a sua mão se fatigou e sua mão ficou apegada à espada, de modo que Jeová realizou naquele dia uma grande salvação. E quanto ao povo, só retornaram atrás dele para despir os mortos. E depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. E os filisteus passaram a ajuntar-se em Leí, onde veio a haver um pedaço de campo cheio de lentilhas. E o próprio povo fugiu por causa dos filisteus. Mas ele tomou a sua posição no meio do pedaço de campo e o livrou, e continuou a golpear os filisteus, de modo que Jeová realizou uma grande salvação. E 3 dos 30 cabeças passaram a descer e a chegar na colheita a Davi na caverna de Adulão. E havia uma aldeia de tendas dos filisteus acampada na baixada de Refaim. E Davi estava então no lugar de difícil acesso. E havia então em Belém um posto avançado dos filisteus. Depois de um tempo, Davi expressou seu almejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto ao portão. Então os 3 poderosos romperam pelo acampamento dos filisteus e puxaram água da cisterna de Belém, que está junto ao portão, e vieram carregá-la e trazê-la a Davi. E ele não consentiu em bebê-la, mas derramou-a para Jeová. E ele prosseguiu, dizendo: é inconcebível da minha parte, ó Jeová, fazer isso. Beberia eu o sangue dos homens que andam arriscando as suas almas? E ele não consentiu em bebê-la. Estas são as coisas feitas pelos 3 poderosos. Quanto a Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o cabeça dos 30, e ele tinha brandido a sua lança sobre 300 que foram mortos e tinha uma reputação igual à dos 3. Embora se distinguisse ainda mais do que o resto dos 30 e viesse a ser o seu chefe, não chegou à categoria dos primeiros 3. Quanto a Benaia, filho de Jeoiada, filho de um homem valente, que fez muitas façanhas em Cabzeel, golpeou ele mesmo os 2 filhos de Ariel de Moabe. E ele mesmo desceu e golpeou um leão dentro de uma cisterna num dia em que nevou. E foi ele quem golpeou o homem egípcio de tamanho extraordinário. Embora houvesse uma lança na mão do egípcio, ainda assim desceu a ele com uma vara e arrebatou a lança da mão do egípcio e matou-o com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Jeoiada, e ele tinha uma reputação igual à dos 3 poderosos. Embora se distinguisse ainda mais do que os 30, não chegou à categoria dos 3. Porém, Davi o designou para a sua própria escolta. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Elanã, filho de Dodo de Belém. Samá, o Arodita. Elica, o Arodita. Elês, o Pautita. Ira, filho de Iques, o Tecoíta.
Abiezer, o Anatotita, Mebunai, o Uzatita, Zalmon, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Elebe, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, dos vales de torrente de Gaás, Abi-Albon, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Saalbonita, os filhos de Jazem, Jonatã, Samá, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho do Maacatita, Elião, filho de Aitofel, o Gilonita, Esro, o Carmelita, Paarai, o Arbita, Igal, filho de Natã de Zobá, Bani, o Gadita, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, escudeiros de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Itita. 37 ao todo.